Boa noite. Eu sei que mais gente fez isso brilhantemente. Eu sei que muita gente se propõe a fazer resenhas deliciosas e perfeitas dentro das propostas de trabalhar literatura. Tem gente que avalia pela filmografia baseada nos livros. Mas eu só vim aqui pela preciosidade da obra que eu escolhi hoje. O Menino no Espelho, Fernando Sabino. Fernando Sabino. E por quê? Porque de vez em quando eu estou vendo TV e esse filme aparece na minha frente. E sempre eu me reporto ao livro, como sempre eu faço, porque eu gosto dessa coisa de jogar com o filme e o livro. E nem sempre o livro está todo ali na história da TV, do cinema. E eu sempre me remeto a quem propõe o filme, quem resenha, quem dirige, o roteirista. Eles procuram ser realmente muito fiéis às obras. E aqui, década de 1920, 30, eu não sei precisar bem, porque eu achei as duas informações quando eu fui olhar o livro. Aqui eu achei na ficha técnica dele romance, mas eu acho que a gente pode colocar ele como uma memória, já que se baseia na infância do Fernando Sabino. Uma infância sem o que eu conheci, muito mais pelo rádio do que pela TV, que foi o que me fez crescer, muito mais pelo rádio, cinema, do que as minhas filhas que já tinham computador, ainda mais os nossos alunos, nossas crianças das escolas que a gente dá aula e que fazem referências a um mundo que a gente é muito analfabeto, que é a internet. Ok, dito isso, eu vou meio que comparar e falar um pouco dessa coisa do livro e do filme. E como ele é atual em muitas coisas. Primeiro, na brincadeira da criança de falar as coisas ao contrário. Se é um menino do espelho, um menino chamado Fernando, o seu espelho não podia se chamar Fernando. Então o nome é ao contrário. Aí escreve Fernando ao contrário. Ordinaref. A Mariana, amiguinha dele, Mariana ao contrário. Colocar um grupo de crianças muito curiosas e que vão pesquisar coisas num grupo chamado PEIDO, Polícia Especial de Investigações Domésticas, é bem coisa que criança faria. E aí, o livro é de 1982 e o filme de 2014, que homenageia o Fernando Sabino, que já havia falecido 10 anos antes. Ótimo. E para situar esse filme, essa história em alguma coisa histórica, o autor brilhantemente, é claro, bota o pai lendo um jornal muito parecido com o da época. Trabalho bom. Rádio tocando o tempo inteiro, já que, como eu disse, era o meio de comunicação da época. E aí gente, que sutileza. Nada mais atual do que colocar os camisas verdes no filme. É uma frente integralista, né? Que acaba sendo tratada como perseguida, atrapalhada numa época do Getúlio Vargas. Fato. Mas, gente, olha bem. Eles se cumprimentavam Anauê. O lema deles era Pátria, Deus e Família. Eu não vou entrar nesse mérito, mas
devo declarar que é atual pra caramba. E o filme, e por que não pensar numa coisa muito interdisciplinar, essa interação das mídias, falando das mídias, rádio naquela época que se passa a história, cinema, filme para adulto e filme para criança, o filme feito para o cinema talvez nem tenha sido um sucesso de bilheteria, mas eu vejo toda vez que passa na TV as repetições. E aí, pensa, as pessoas falam, eu comecei dizendo isso, eu não sou a primeira a falar dessa obra, nem vou ser a última, nem quero comparar, achar que eu falo melhor do que ninguém, pelo contrário. Eu achei um blog, o Ricardo Bonacorte, não sei se era assim que ele, desculpa Ricardo, em 2018, quão interdisciplinar, quanto intertextual é esse texto, que ele já vem falando, eu falo interdisciplinar, mas muito intertextual. Quando ele se reporta à obra do livro O Menino no Espelho, olha só como ele percebe bem. Dentro da história, ele vê o menino maluquinho e a professora maluquinha, já que tem uma professora que já naquela época vê o melhor do seu aluno. Não é a história do Ziraldo, mas super compreendo essa comparação. O gênio do crime, já que ele se presta a criar um peido para investigações domésticas. As Margens da Alegria, que ele compara com a obra Dentro de Primeiras Histórias do Guimarães Rosa. Ele se reporta ao Lobato com as histórias Reinações de Narizinho. Quantas reinações esse menino Fernando criou com seus amigos. E o Pequeno Nicolau, uma história francesa, eu não sei pronunciar, desculpem de novo o nome dos autores do Pequeno Nicolau. Mas nós, outros leitores, teremos outras intertextualidades, outras vivências que, diferente do Ricardo, entram aqui. O cinema coloca como drama e aventura, classifica o filme. Na TV, quando eu vejo na descrição do filme, está drama. Como cada obra cinematográfica, obra literária, obra cinematográfica, falam e classificam de maneiras diferentes, conforme quem lê, como a gente recebe toda essa intertextualidade, como essa interdisciplinaridade que a gente vai usar se a gente for usar essa obra, com as diversas linguagens, as interferências que cruzam a obra que a gente escolhe. E ai, gente, eu vou ficar aqui horas falando nisso e não é a proposta, mas eu sugiro a leitura do Fernando Sabino. Façam isso com gosto, porque vale a pena. Se quiser, ver o filme também, porque é bastante interessante a leitura que o diretor Guilherme Fiuza e André Carreira fazem em 2014. Gente, vale. Super vale ver. Beijo.